Na tarde de 10 de janeiro de 2026, às 14 horas e 58 minutos horário universal, moradores da cidade de Tobelo, na província de Maluku Utara, no leste da Indonésia, sentiram o chão tremer violentamente. Prédios balançaram, janelas quebraram, pessoas correram para as ruas em pânico. Um terremoto de magnitude 6,5 acabava de atingir a Indonésia a 244 quilômetros ao norte-noroeste de Tobelo, a uma profundidade de 52 quilômetros. O Serviço Geológico dos Estados Unidos inicialmente registrou magnitude 6,7, depois revisou para 6,5 e finalmente para 6,4, mas a magnitude final confirmada é 6,5 na escala Richter. 3 pessoas ficaram feridas, casas foram danificadas, locais de culto colapsaram parcialmente, uma unidade de saúde foi danificada, e o distrito de Gayam sofreu blackout total. Mas o que está aterrorizando os sismólogos não é apenas a magnitude, é o timing. Exatos 3 dias antes, em 7 de janeiro, as Filipinas foram atingidas por um terremoto de magnitude 6,7 a apenas 10 quilômetros de profundidade. E agora, 10 de janeiro, a Indonésia sofre magnitude 6,5. 2 terremotos massivos, 2 países vizinhos, 3 dias de intervalo, ambos no mesmo anel de fogo do Pacífico. E a distância entre os epicentros? Aproximadamente 1.500 quilômetros. O padrão é inegável. O anel de fogo não está apenas ativo, está migrando, de norte para sul, das Filipinas para a Indonésia. E especialistas alertam, se o padrão continuar, Papua Nova Guiné pode ser a próxima, porque quando terremotos magnitude 6 ou superior ocorrem em sequência ao longo do anel de fogo com intervalos de dias, não é coincidência. É uma cadeia de liberação de energia tectônica que pode continuar por semanas. O terremoto da Indonésia de 10 de janeiro de 2026 atingiu magnitude 6,5 segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, com o epicentro localizado a 244 quilômetros ao norte-noroeste de Tobelo, uma cidade na província de Maluku Utara, no leste da Indonésia, perto da ponta norte da ilha de Halmahera. O tremor ocorreu às 14 horas e 58 minutos horário universal, equivalente a 22 horas e 58 minutos horário local. A profundidade foi inicialmente estimada em 31 quilômetros, mas foi revisada para 52 quilômetros, classificando o evento como terremoto de profundidade intermediária. Profundidade de 52 quilômetros é rasa o suficiente para causar danos significativos em áreas populosas, mas profunda o suficiente para distribuir a energia sismicamente por uma área maior. O tremor foi sentido fortemente em Tobelo e áreas circundantes. 10 pessoas reportaram sentir o terremoto ao USGS, descrevendo intensidades de moderado a forte. Segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia, conhecida pela sigla BNPB, o terremoto causou danos à infraestrutura em várias localidades. 3 pessoas ficaram feridas, embora a extensão dos ferimentos não tenha sido divulgada nas primeiras horas. Casas foram danificadas com relatos de paredes rachadas e telhados colapsados. Locais de culto, incluindo mesquitas, sofreram danos estruturais. Uma unidade de saúde em Tobelo foi parcialmente danificada, comprometendo a capacidade de resposta médica na região. Estradas apresentaram rachaduras e o fornecimento de energia elétrica foi interrompido no distrito de Gayam. Equipes de resposta a emergências foram mobilizadas imediatamente para as áreas afetadas, fornecendo assistência e avaliando a extensão completa dos danos. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia, conhecida como BMKG, declarou que o terremoto não representava risco de tsunami, mas alertou os moradores para permanecerem vigilantes e preparados para possíveis réplicas. E réplicas aconteceram. Em 11 de janeiro, menos de 24 horas depois do tremor principal, um terremoto de magnitude 4,6 atingiu a mesma região, a 217 quilômetros ao noroeste de Tobelo, a mesma profundidade de 52 quilômetros. Essa réplica confirma que a falha tectônica sob Halmahera está ainda liberando energia acumulada. Se você quer continuar recebendo alertas sobre terremotos que estão provando um padrão anômalo no Anel de Fogo e migrando de país para país, se inscreva no canal e ative o sino, porque o que vem a seguir vai te deixar em choque sobre por que a Indonésia foi atingida exatos 3 dias após as Filipinas.
E aqui está o dado crítico que transforma esses dois terremotos de eventos isolados para padrão aterrorizante. Em 7 de janeiro de 2026, as Filipinas foram atingidas por um terremoto de magnitude 6,7 a apenas 10 quilômetros de profundidade, 68 quilômetros a leste de Bacolin, na província de Surigao del Sur, na região de Mindanao. Aquele foi o terceiro terremoto magnitude 6 ou maior no mesmo local em apenas 90 dias. Outubro de 2025, magnitude 7,4 e 6,7 mataram 10 pessoas, feriram mais de 1.000 e destruíram 40.000 casas. E agora, 3 dias depois do terremoto de Filipinas, a Indonésia é atingida por magnitude 6,5. A distância entre o epicentro das Filipinas, em Surigao del Sur, e o epicentro da Indonésia, ao norte de Tobelo, é de aproximadamente 1.500 quilômetros. E ambos estão na mesma zona tectônica, o Anel de Fogo do Pacífico. Isso não é coincidência, é migração sísmica. Vamos entender o consecanismo. O Anel de Fogo do Pacífico é uma zona sísmica de 40.000 quilômetros que circunda o Oceano Pacífico, da América do Sul até o Japão, passando por Indonésia, Filipinas, Papua Nova Guiné e Oceania. É responsável por 90% de todos os terremotos do planeta e 75% de todos os vulcões ativos. A razão é simples: o Anel de Fogo marca os limites de múltiplas placas tectônicas em colisão, incluindo a placa do Pacífico, placa filipina, placa eurasiana, placa indo-australiana e placa de Nazca. Quando uma dessas placas libera energia em um terremoto, a pressão se redistribui para outras regiões do anel. É o efeito dominó tectônico, e os terremotos de Filipinas e Indonésia estão exatamente nessa dinâmica. As Filipinas ficam na zona de colisão entre a placa filipina e a placa eurasiana. A Indonésia fica na zona de subducção entre a placa indo-australiana e a placa eurasiana. Quando a placa filipina liberou energia em 7 de janeiro com o terremoto de magnitude 6,7, a pressão foi redistribuída para sul, ao longo da borda da placa eurasiana. 3 dias depois, a Indonésia, que fica exatamente ao sul das Filipinas, na mesma borda de placa, rompeu com magnitude 6,5. E aqui está o dado que vai te deixar em choque. Este não é um evento isolado. As Filipinas e Indonésia fazem parte de uma sequência de terremotos no Anel de Fogo que está acelerando desde dezembro de 2025. Vamos conectar todos os pontos. Em 8 de dezembro de 2025, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 7,6 perto de Aomori, evacuando mais de 90.000 pessoas. Em 17 de dezembro, Vanuatu sofreu magnitude 7,3, matando 14 pessoas e ferindo 265. Em 27 de dezembro, Taiwan foi atingida por magnitude 7,0 a 73 quilômetros de profundidade, sacudindo toda a ilha. No mesmo dia, 27 de dezembro, o Peru sofreu magnitude 6,2, expondo 3,7 milhões de pessoas a tremores. Em 2 de janeiro de 2026, o México foi atingido por magnitude 6,5 perto de Acapulco, matando 2 pessoas e gerando mais de 500 réplicas. Em 6 de janeiro, o Japão sofreu outro terremoto, magnitude 6,4 na província de Shimane, ferindo 5 pessoas. Em 7 de janeiro, as Filipinas foram atingidas por magnitude 6,7 e em 10 de janeiro, a Indonésia sofre magnitude 6,5. Quando somamos todos os eventos, a sequência é aterradora. 8 de dezembro, Japão 7,6, 17 de dezembro, Vanuatu 7,3, 27 de dezembro, Taiwan 7,0, 27 de dezembro, Peru 6,2, 2 de janeiro, México 6,5, 6 de janeiro, Japão 6,4, 7 de janeiro, Filipinas 6,7, 10 de janeiro, Indonésia 6,5. 8 terremotos de magnitude 6 ou superior em 33 dias. A frequência estatística histórica para eventos dessa magnitude ao longo de todo o Anel de Fogo é de aproximadamente 1 a cada 5 dias. Agora estamos vendo quase 1 a cada 4 dias em regiões diferentes. A distribuição geográfica prova ativação coordenada e migração. Japão no norte, Vanuatu no sudoeste, Taiwan no centro-oeste, Peru no leste, México no nordeste, Japão novamente no norte, Filipinas no centro-oeste, Indonésia no centro-sul. O Anel de Fogo está sendo ativado em múltiplos pontos simultaneamente e está mostrando um padrão de migração de norte para sul na região do Pacífico Ocidental. Para você ter ideia da energia liberada,
O terremoto da Indonésia, de magnitude 6,5, liberou energia equivalente a aproximadamente 8 bombas atômicas de Hiroshima. O de Filipinas, magnitude 6,7, liberou 10 bombas. O de Taiwan, magnitude 7,0, liberou 32 bombas. O de Japão, magnitude 7,6 em dezembro, liberou 90 bombas. Quando somamos todos os terremotos de magnitude 6 ou superior desde 8 de dezembro de 2025, a energia total liberada equivale a mais de 160 bombas atômicas em apenas 33 dias. E isso é apenas a energia que conseguimos medir. A energia acumulada nas placas tectônicas que ainda não foi liberada pode ser 10 vezes maior. Ative o sino agora para não perder os próximos alertas, porque o que vou revelar sobre a Indonésia e seu histórico mortal de terremotos vai mudar completamente sua percepção sobre o perigo do Anel de Fogo. A Indonésia é o país mais sísmico do planeta, localizada na convergência de 4 placas tectônicas principais: a placa eurasiana, placa indo-australiana, placa filipina e placa do Pacífico. A Indonésia experimenta terremotos diariamente. Segundo dados do USGS, a Indonésia teve mais de 150 terremotos de magnitude 7 ou superior entre 1901 e 2019, e muitos deles foram catastróficos. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 ao largo da costa de Sumatra gerou um tsunami que matou mais de 230 mil pessoas em 14 países, sendo mais de 170 mil apenas na Indonésia. Foi o terremoto mais mortal do século XXI. Em 27 de maio de 2006, um terremoto de magnitude 6,3 em Java matou mais de 5.700 pessoas e desabrigou 1,5 milhão. Em 28 de setembro de 2018, um terremoto de magnitude 7,5 em Sulawesi gerou tsunami e liquefação do solo, matando mais de 4.300 pessoas. Em 22 de dezembro de 2018, a erupção do vulcão Anak Krakatau, desencadeada por atividade sísmica, gerou tsunami, que matou 437 pessoas. E em 2021, um terremoto de magnitude 6,2 em Sulawesi Ocidental matou 105 pessoas. E a província de Maluku Utara, onde ocorreu o terremoto de 10 de janeiro de 2026, tem seu próprio histórico mortal. Em 29 de novembro de 1998, um terremoto de magnitude 7,7 atingiu Maluku Utara, matando 41 pessoas, ferindo 171 e gerando tsunami local. A região de Halmahera, próxima ao epicentro do terremoto de 10 de janeiro, está localizada na zona de subducção, onde a placa do Mar das Filipinas mergulha sob a placa eurasiana. Essa zona é caracterizada por convergência rápida de placas e sismicidade de alto nível que se estende a profundidades superiores a 600 quilômetros. E embora essa zona de convergência seja extensa, a interface entre as placas tem sido associada a poucos terremotos gigantes de magnitude 8 ou superior. Isso significa que a energia está se acumulando lentamente e, quando finalmente for liberada, pode ser em um único terremoto de magnitude 8 ou superior, com potencial catastrófico. E tem um detalhe crítico: o terremoto de 10 de janeiro ocorreu a 52 quilômetros de profundidade, classificado como intermediário. Terremotos intermediários são menos destrutivos que terremotos rasos porque a energia é dissipada através de mais camadas de rocha antes de atingir a superfície. Mas o terremoto das Filipinas de 7 de janeiro ocorreu a apenas 10 quilômetros de profundidade. Isso significa que o próximo terremoto na sequência pode ser raso. E se um terremoto de magnitude 6,5 ou superior atingir a Indonésia a profundidade de 10 quilômetros, os danos serão catastróficos. Cidades como Tobelo, Ternate e Sofifi, que abrigam centenas de milhares de pessoas, podem sofrer destruição massiva. Prédios colapsarão, pontes ruirão, e se o epicentro for próximo à costa, tsunami é inevitável. E aqui está a pergunta crítica: o que vem a seguir? O padrão de migração sísmica sugere que o próximo alvo é Papua Nova Guiné. Por quê? Porque Papua fica exatamente ao sul da Indonésia, na mesma linha da placa indo-australiana que está sendo empurrada pela placa do Pacífico. A distância entre Tobelo, Indonésia, e Papua Nova Guiné é de aproximadamente 1.000 quilômetros. Se a energia tectônica continuar migrando para sul,
Papua pode ser atingida por um terremoto de magnitude 6 ou superior nas próximas semanas, e Papua tem um histórico mortal. Em 14 de setembro de 2022, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu Papua Nova Guiné, matando 21 pessoas e causando deslizamentos de terra massivos. Em 25 de fevereiro de 2018, magnitude 7,5 matou mais de 160 pessoas. E em 29 de julho de 2025, um terremoto de magnitude 8,8 em Kamchatka, na Rússia, a milhares de quilômetros ao norte, foi seguido por uma onda de terremotos ao longo do Anel de Fogo que ainda está em curso. E tem outro dado perturbador. Enquanto terremotos migram de Filipinas para a Indonésia, o vulcão Mayon nas Filipinas continua em erupção. Entre 11 e 12 de janeiro de 2026, FIVOLCS registrou 133 eventos de queda de rocha e 37 fluxos piroclásticos no Mayon em apenas 24 horas. As emissões de dióxido de enxofre atingiram 777 toneladas por dia, o pico histórico desde que o vulcão entrou em alerta nível 3 em 6 de janeiro. Isso significa que enquanto a Indonésia treme com terremotos, as Filipinas enfrentam duplo ataque: terremotos e vulcão em erupção. E a Indonésia tem 127 vulcões ativos, incluindo Semeru, Merapi, Krakatau, Sinabung e Levotobi Laki-Laki. Se um terremoto de magnitude 7 ou superior atingir a Indonésia, qualquer um desses vulcões pode entrar em erupção imediatamente. Estudos científicos publicados no Journal of Volcanology and Geothermal Research documentaram que 40% das erupções vulcânicas foram precedidas por terremotos de magnitude 6 ou superior em um raio de 500 quilômetros. O terremoto de 10 de janeiro em Tobelo fica a menos de 500 quilômetros de vários vulcões ativos indonésios. Se a energia sísmica continuar aumentando, a Indonésia pode enfrentar o mesmo cenário que as Filipinas: terremotos e erupções vulcânicas simultâneas. Recapitulando, em 10 de janeiro de 2026, a Indonésia foi atingida por terremoto de magnitude 6,5 a 52 quilômetros de profundidade, 244 quilômetros ao norte-noroeste de Tobelo, na província de Maluku Utara. 3 pessoas ficaram feridas. Casas, locais de culto e uma unidade de saúde foram danificados. O distrito de Gaian sofreu blackout total. Réplica de magnitude 4,6 atingiu a região em 11 de janeiro. Este foi o 8º terremoto de magnitude 6 ou superior no Anel de Fogo desde 8 de dezembro de 2025, provando uma sequência acelerada. Japão 7,6, Vanuatu 7,3, Taiwan 7,0, Peru 6,2, México 6,5, Japão 6,4, Filipinas 6,7, Indonésia 6,5, 8 terremotos em 33 dias. E o timing é perturbador. Indonésia foi atingida exatos 3 dias após as Filipinas, com epicentros separados por aproximadamente 1.500 quilômetros. O padrão indica migração sísmica de norte para sul ao longo da borda ocidental do Anel de Fogo. E lembre-se, a Indonésia é o país mais sísmico do planeta, com mais de 150 terremotos magnitude 7 ou superior entre 1901 e 2019. O terremoto de 2004 matou 230 mil pessoas. O de 2018 matou 4.300. E a província de Maluku Utara, onde ocorreu o terremoto de 10 de janeiro, teve um terremoto magnitude 7,7 em 1998 que matou 41 pessoas. A profundidade de 52 quilômetros do terremoto atual salvou a Indonésia de uma catástrofe. Se o próximo terremoto vier a 10 quilômetros de profundidade, como o de Filipinas, os danos serão catastróficos. E se o padrão de migração continuar, Papua Nova Guiné pode ser o próximo dominó a cair. Será que o Anel de Fogo está em um ciclo de hiperatividade migratória que pode continuar por meses? Ou estamos testemunhando uma coincidência estatística que termina em semanas? E mais importante, Papua Nova Guiné, Timor-Leste ou até Austrália serão o próximo alvo. E a Indonésia, com 127 vulcões ativos, enfrentará o mesmo cenário das Filipinas com terremotos e erupções simultâneas, porque os dados sísmicos, os 8 terremotos em 33 dias, a migração de Filipinas para a Indonésia em 3 dias e o padrão geográfico sugerem que sim, mais eventos estão vindo e é apenas questão de quando, não se.
Se este vídeo te fez questionar o que realmente está acontecendo no Anel de Fogo e por que terremotos estão migrando de país para país, você precisa assistir nosso próximo vídeo sobre como o terremoto de magnitude 8.8 em Kamchatka, em julho de 2025, pode ter ativado uma cadeia de eventos que conecta todos esses terremotos. Clique no card que está aparecendo agora ou no primeiro vídeo da descrição. E não esquece de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhuma revelação sobre os terremotos que estão sacudindo o Anel de Fogo em sequência migratória comprovada. Até a próxima investigação.